dojo silencioso, um dia comum estava prestes a mudar. O que aconteceria em seguida surpreenderia a todos. Assista até o fim, deixe seu like, inscreva-se e conte nos comentários de onde você está assistindo. O zumbido calmo do dojo era um ritmo familiar, que dava equilíbrio a todos que treinavam ali. Os tatames absorviam os sons abafados de corpos caindo e os passos suaves em padrões de equilíbrio e precisão. Pergaminhos de caligrafia pendiam ordenadamente nas paredes, com palavras escritas em traços fluidos que falavam de respeito, disciplina e honra. Não era apenas decoração, mas um lembrete do que aquele lugar representava. Para essa maioria, o dojo era apenas um salão de treino. Para Emily Hudson, era muito mais. Aos 20 anos, ela equilibrava a vida de estudante universitária com a rotina exigente das artes marciais. Horas de estudo se transformavam em horas de prática, e o dojo havia se tornado seu refúgio, o único lugar onde tudo fazia sentido. Ela se acostumara aos rituais, inclinando-se antes de pisar no tatame, praticando formas até que cada movimento fosse fluido, e lutando com parceiros diferentes que sempre lhe ensinavam algo novo. Cada reverência, cada pegada, cada queda. Era tão natural para ela quanto os livros que enchiam sua mesa em casa. Ainda assim, ninguém ali sabia toda a verdade sobre ela. Não sabiam que seu pai era Jason Statham, um homem cuja reputação ia muito além dos sets de filmagem. Ela nunca mencionava isso, nunca usava o nome dele como vantagem, nunca se apoiava no peso da fama. Para Emily, o único nome que importava dentro daquelas paredes era o dela. Queria que sua habilidade falasse mais alto que sua linhagem. E nos últimos meses, conseguiu. Silenciosamente, com humildade e foco implacável, conquistou o respeito dos colegas. A sessão de treino da tarde fluía com disciplina calma. Os alunos se dividiam em duplas, repetindo técnicas sob o olhar atento do instrutor. Alguns riam baixinho entre um exercício e outro, mas sempre voltavam à concentração. Emily se movia com sua parceira, alguém com quem já havia treinado antes. O ritmo era confortável e firme, cada pegada e contra-ataque formando uma conversa silenciosa. Ela se concentrava em aprimorar suas varreduras de perna, movimentos afiados e fluidos. Sua pegada permanecia leve, mas controlada, esperando o momento em que o equilíbrio da parceira falharia. Estava imersa na prática quando a atmosfera mudou. A porta deslizante no fundo do dojo se abriu e uma figura alta e robusta entrou. Cabeças se viraram rapidamente antes de voltar ao treino, mas a presença do homem era impossível de ignorar. Victor Ramírez havia chegado. A reputação de Victor era bem conhecida no dojo e não era construída sobre bondade. Faixa preta de habilidade inegável, seus métodos e atitudes dividiam opiniões. Alguns admiravam sua intensidade e a viam como força. Outros o evitavam, receosos de sua tendência a forçar novatos além do limite sob a desculpa de endurecê-los. Seu tamanho e presença física o tornavam um parceiro intimidador. Mas o que mais incomodava era a arrogância casual que parecia vestir como uma segunda pele. Ele se comportava como se todo lugar lhe pertencesse, como se todos os olhares estivessem ali para confirmar sua superioridade. Seus olhos percorreram o dojo, avaliando os alunos como se medisse quem valia seu tempo. Emily sentiu o olhar dele antes mesmo de vê-lo. Quando seus olhos se encontraram, um sorriso torto já surgia no canto da boca dele, sem calor algum. Não era admiração, era desafio. Ela voltou a se concentrar na parceira, sem querer demonstrar que sua presença a havia abalado. O instrutor chamou para a troca de duplas. Passos se moveram, reverências foram trocadas, e logo Victor estava diante de Emily. Eles se curvaram. Ela manteve a tradição, esperando que fosse apenas mais um treino. Mas no momento em que suas mãos prenderam o kimono dela, Emily soube que seria diferente. Seu aperto era esmagador, sem espaço, sem equilíbrio a compartilhar. Em vez do ritmo fluido do judô,
Victor empurrava seu peso de forma agressiva, bloqueando suas tentativas de redirecionar ou preparar um arremesso. Cada movimento era afiado e invasivo, não para ensinar, mas para dominar. Forte para alguém tão pequena, murmurou ele, o sorriso aumentando. As palavras não eram um elogio, eram uma provocação. A postura de Emily se firmou. Ela não estava com medo, mas podia sentir o ar do dojo mudar ao redor. O que deveria ser apenas um exercício simples, já estava se transformando em algo diferente. E embora os outros continuassem em seus treinos, ela sabia que aquilo era apenas o começo de um confronto que não poderia evitar. O aperto de Victor não afrouxou. Pelo contrário, ficou ainda mais duro, forçando Emily a recuar passo a passo. Ela tentou contra-atacar, tentando mudar seu peso e redirecionar o impulso dele. Mas sua intenção era clara. Ele não estava ali para trocar habilidades. Ele estava ali para provar algo. Suas mãos se moviam com uma força bruta que ignorava o espírito da arte, invadindo o espaço dela e cortando suas opções uma a uma. A mente de Emily disparava. Ela havia treinado para responder à pressão, mas aquilo não era o ritmo equilibrado de um sparring. Era agressão disfarçada de prática. Ela ajustou sua postura, firmando os pés, pronta para resistir. O sorriso de Victor permaneceu quando, de repente, ele se moveu para trás dela, o braço deslizando em volta do pescoço. Em um instante, Emily estava presa em um estrangulamento pelas costas. A pressão era implacável, não era técnico, não era controlado. Era uma trava feita para esmagar sua respiração. Um golpe para humilhar. As mãos de Emily voaram para o antebraço dele, puxando, arranhando, tentando abrir espaço. Ela bateu uma vez contra o braço dele, depois outra vez, o sinal universal de rendição. Mas a pressão não diminuiu. O aperto de Victor se intensificou. O peito dela arfava enquanto lutava por ar, a garganta queimando sob o peso do braço dele. Ao redor, o dojo seguia seu ritmo. O instrutor, do outro lado da sala, estava concentrado em demonstrar um arremesso. Os alunos mais próximos olharam rapidamente, mas assumiram que era apenas outro exercício. Nada fora do comum para eles. Só Emily sabia a verdade, que estava presa em algo feito para machucá-la. Algo muito além de prática. Victor se inclinou mais perto, a voz baixa, só para ela ouvir. O que foi? Não aguenta um pouco de pressão? As palavras estavam encharcadas de zombaria. A visão dela começou a embaçar nas bordas. Uma onda de raiva atravessou seu corpo, misturada com medo. Ela viera ali para crescer, aprender, construir sua própria força. Mas, em vez disso, o lugar que chamava de santuário agora parecia uma jaula. Ela bateu novamente, mais forte, desesperada por libertação. Mas Victor a ignorou, segurando-a como se sua luta fosse apenas diversão. Seus joelhos enfraqueceram. Cada segundo sem ar a arrastava mais perto do colapso. E então, através da névoa, ela ouviu o som suave e distinto da porta deslizante se abrindo mais uma vez. Uma figura entrou no dojo, alta e firme. Mesmo com a visão turva, Emily o reconheceu de imediato. Seu pai havia chegado. A presença de Jason Statham encheu o ambiente antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Vestido de forma simples, seus movimentos eram calmos, deliberados, mas seus olhos se prenderam instantaneamente à cena diante dele. Sua filha presa no estrangulamento de Victor, as mãos dela arranhando o braço dele, o corpo enfraquecendo. O rosto de Jason endureceu, a calma fácil dando lugar a uma lâmina de aço. Ele havia vindo em silêncio, com a intenção de observar o treino sem ser notado. Em vez disso, encontrou-se no centro da tempestade. Jason atravessou os tatames sem pressa, cada passo carregando peso, atraindo a atenção dos alunos próximos que se viraram para observar. Ele parou a poucos metros de distância, a voz baixa, mas cortando o barulho do dojo com absoluta clareza. Solte-a!
Victor olhou por cima do ombro, irritado com a interrupção. Seu sorriso não desapareceu. Relaxa, velhote. Estamos apenas treinando. O tom escorria desdém, como se Jason não passasse de um incômodo. Os olhos de Jason não vacilaram. Sua voz não se elevou, mas a autoridade nela era inegável. Solte-a. Por um breve momento, a hesitação brilhou no rosto de Victor. Então, com um resmungo, ele afrouxou o aperto e empurrou Emily para a frente. Ela tropeçou, tossindo, agarrando o pescoço, os pulmões sugando o ar como fogo. Jason ainda não se moveu até ela. Seu foco permanecia fixo em Victor, o peso de seu olhar fazendo o mais jovem se mexer desconfortável, apesar da tentativa de parecer inabalado. Afaste-se dela, disse Jason. O tom preciso, sem deixar espaço para mal-entendidos. Victor voltou a sorrir, confundindo contenção com fraqueza. Qual é o seu problema? Isto é judô. Se ela não consegue aguentar, talvez nem devesse estar aqui. Jason inclinou levemente a cabeça, estudando-o, a expressão indecifrável. Sua resposta foi calma, mas cada palavra caiu pesada. Você acha que estrangular alguém depois que ela bateu é judô? Isso não é treino. É crueldade. Alguns alunos se remexeram, percebendo que algo muito maior estava se desenrolando. O instrutor finalmente se virou, sentindo a tensão, mas hesitou em intervir. O ar do dojo ficou denso. O círculo de olhares cresceu. Victor endireitou-se, estufando o peito para tentar recuperar a autoridade. Este é o meu dojo, disse ele em tom de desafio. Se você tem um problema, podemos resolver aqui mesmo. Os olhos de Jason se estreitaram, a calma neles ainda mais perturbadora. Tem certeza de que quer isso? O sorriso de Victor se alargou, forçado, mas orgulhoso. Eu não recuo de ninguém. Jason assentiu lentamente, um traço sutil de finalização em seu gesto. Ótimo, então, disse ele. Porque eu não ensino lições com palavras. O dojo mergulhou em silêncio. Os alunos congelaram nos exercícios. O instrutor permaneceu parado, incerto se devia intervir, e Emily, ofegante à beira do tatame, percebeu que a situação estava longe do fim. A verdadeira confrontação estava prestes a começar. Victor quadrou os ombros, o sorriso retornando como se o desafio na voz de Jason tivesse acendido um fogo nele. Os alunos já haviam parado completamente os treinos, os olhos fixos no centro do tatame. O instrutor, hesitante, ficou em silêncio, sua autoridade ofuscada pelo peso do momento. Jason tirou o casaco, dobrando-o com calma deliberada, e o colocou cuidadosamente de lado. Rolou os ombros uma vez, soltando os músculos como se preparasse para um simples aquecimento, não para uma luta. Sua postura era relaxada, quase casual, mas os olhos nunca deixaram Victor. Victor avançou primeiro. Agarrou rapidamente a gola, puxando forte numa tentativa de desequilibrar Jason. O movimento era agressivo, típico contra adversários menos experientes. Mas os pés de Jason mal se moveram. Com um sutil deslocamento de peso, ele redirecionou a puxada de Victor para o vazio. Victor tropeçou meio passo à frente, pego de surpresa. A voz de Jason, calma e uniforme, cortou o silêncio. Esse foi o seu primeiro erro. Você está lutando contra a pessoa que pensa que eu sou, não contra quem realmente está à sua frente. As palavras fizeram o maxilar de Victor se contrair. Ele se recompôs rapidamente, a raiva faiscando nos olhos. Avançou de novo, desta vez mirando uma varredura rápida no pé da frente de Jason. O golpe foi forte, agressivo, mas Jason levantou o pé com a facilidade de quem pula uma poça. O tronco mal se moveu. Num instante, a mão direita de Jason agarrou o punho de Victor em pleno movimento. A esquerda prendeu o cotovelo, torcendo apenas o suficiente para fazê-lo ranger de dor. Por um segundo, Victor percebeu que Jason poderia ter deslocado seu braço se quisesse. Logo em seguida, Jason o soltou.
recuando com precisão controlada. Esse foi o seu segundo erro, disse ele, a voz clara pelo dojo. Você confunde poder com crueldade. Habilidade de verdade não é esmagar alguém, é ter controle. O dojo estava em silêncio. Os alunos que antes admiravam a força de Victor, agora olhavam boquiabertos para a demonstração da precisão sem esforço de Jason. Até o instrutor, que parecia prestes a intervir antes, agora assistia de braços cruzados, como se reconhecesse uma lição que valia a pena deixar acontecer. Victor, no entanto, se recusava a ceder. O orgulho queimava em seu peito. Ele havia entrado naquele dojo como uma figura dominante, alguém temido e respeitado. Agora, diante dos colegas, estava sendo tratado como se sua força não significasse nada. A humilhação o lançou para a frente de maneira imprudente. Você acha que pode me dar sermão? Cuspiu, as palavras afiadas. Sem esperar resposta, avançou novamente, abandonando a sutileza pela pura força. Jason girou para o lado quase sem esforço, deixando o ímpeto de Victor carregá-lo para a frente. Quando ele passou, Jason tocou levemente o pulso dele, quebrando o equilíbrio, e no mesmo movimento, a palma empurrou o peito de Victor no ângulo e no tempo exatos para lançá-lo de costas no tatame. O impacto ecoou pela sala, um baque seco que silenciou até as respirações mais curtas dos alunos. Jason não avançou. Ficou de pé, calmo, uma das mãos solta atrás das costas, esperando. Você tem força, disse Jason. Mas força sem disciplina é uma arma que você não consegue controlar. E quando a usa contra a pessoa errada? Ele deixou a frase no ar, o significado claro sem precisar terminar. Victor se levantou apressado, o rosto vermelho, a respiração pesada. O sorriso havia desaparecido, substituído por frustração e desespero. O peito subia e descia rápido enquanto ele lutava para recuperar a compostura. O quê? Vai me quebrar? Disparou. Os olhos de Jason permaneceram firmes, inabaláveis. Não, respondeu com tranquilidade. Você vai se quebrar sozinho. As palavras pareciam cortar mais fundo do que qualquer golpe, mas Victor, consumido pela raiva e pelo orgulho, não estava pronto para parar. Fingiu à esquerda e depois lançou um forte gancho de direita, abandonando o judô por pura agressão de rua. Os alunos engasgaram diante da quebra de disciplina, mas a resposta de Jason foi imediata. Suas mãos subiram, agarrando o braço de Victor no ar. Em um movimento fluido, Jason girou, usando o próprio impulso de Victor contra ele, e o forçou para baixo. Os joelhos de Victor cederam e, em segundos, Jason tinha o braço dele torcido atrás das costas em uma chave tão apertada que Victor congelou. A dor atravessou seu ombro como fogo. Jason inclinou-se apenas o suficiente para que suas palavras chegassem ao ouvido dele. Aquele estrangulamento que você colocou na minha filha. Ali você cruzou a linha. Agora está na beira de um penhasco, e sou eu quem segura você pela gola. Victor tentou se soltar, mas o aperto de Jason era de ferro, seu controle perfeito. A pressão era suficiente para fazê-lo sentir exatamente o quão indefeso estava. Bate, disse Jason simplesmente, em tom factual. Eu não vou, começou Victor, mas uma torção aguda o interrompeu. A dor explodiu pelo ombro e sua mão bateu no tatame 2 vezes. Jason o soltou imediatamente, recuando. Sua voz se ergueu de novo, clara em todo o dojo. É assim que funciona o respeito. Quando alguém bate, você solta. Você não ri. Você não aperta mais forte. Você respeita o tap. Porque sem isso, ele gesticulou para os tatames, os alunos, o próprio dojo. Isso não é arte marcial. É apenas crueldade em um kimono. O silêncio se aprofundou. Os alunos observavam, expressões de espanto e compreensão se misturando. Victor estava sentado no tatame, agarrando o braço, o orgulho muito mais ferido do que o corpo. A lição de Jason havia sido dada, mas a atmosfera deixava claro. A confrontação ainda não tinha terminado.
Victor continuava no tatame, segurando o ombro, o peito arfando. Ao redor, o dojo estava em silêncio. Todos os alunos imóveis no semicírculo que se formara. O instrutor permanecia de braços cruzados, o rosto indecifrável, mas não se movia para interromper. Emily observava da beira, ainda recuperando o fôlego, os olhos fixos no pai. Jason não havia levantado a voz nenhuma vez, não mostrara raiva em seus movimentos. Ainda assim, o peso de sua presença pressionava mais do que qualquer golpe. Por um instante, parecia acabado. Jason se virou, caminhando calmamente em direção à beira do tatame, estendendo a mão para pegar o casaco dobrado. Mas quando seus dedos roçaram o tecido, uma voz quebrou o silêncio. Continua sendo apenas um ator decadente, murmurou Victor, amargo, alto o bastante para todos ouvirem. Jason parou no meio do passo. Lentamente, virou-se de volta. O rosto permaneceu calmo, mas o estreitar dos olhos mudou completamente o ar da sala. Os alunos prenderam a respiração. O estômago de Emily se contraiu. Ela já tinha visto aquele olhar antes. Silencioso, medido, mas mais afiado do que qualquer grito. Jason caminhou de volta, cada passo deliberado, sem pressa. O tipo de ritmo que dizia a todos que observavam que ele não tinha necessidade de provar nada. Parou diretamente diante de Victor, perto o bastante para que o mais jovem visse a firmeza no seu olhar. Você acha que eu sou um decadente? Perguntou Jason em voz baixa. Sua voz não se elevou, mas o peso nela tornava as palavras pesadas, quase perigosas. Victor tentou sorrir, mas falhou. Só digo o que vejo, murmurou, embora sua voz já não tivesse a convicção de minutos antes. Jason não piscou. Então vamos parar de brincar. A sala mergulhou em silêncio quando Jason se moveu. Sem brilho, sem teatralidade, apenas pura eficiência lapidada por décadas de treino real. Ele avançou para dentro da guarda de Victor, girando os quadris com precisão, e com a alavanca perfeita, o lançou contra o tatame. O som reverberou nas paredes do dojo. O ar saiu dos pulmões de Victor em um baque que ecoou na quietude. Antes que pudesse se recuperar, Jason deslizou para a posição, prendendo o braço de Victor em uma chave tão justa que o mais jovem congelou, o medo lampejando em seus olhos. Posso destruir este cotovelo em 2 segundos, disse Jason, o tom firme, a respiração estável. E nenhum hospital conseguirá colocá-lo de volta do mesmo jeito. O rosto de Victor se desfez, o suor escorrendo pela testa, o orgulho lutando contra a dura e inegável realidade da posição. Tentou dizer, mas suas palavras se perderam num gemido quando Jason aplicou a menor pressão. Você colocou as mãos na minha filha por diversão, continuou Jason, a voz baixa, no início só para Victor ouvir. Você a humilhou diante dos colegas. Achou que isso o tornava forte. Mas força não é ferir os fracos, é protegê-los. Victor engoliu em seco, a respiração irregular. Tudo bem. Eu entendi. O aperto de Jason aumentou apenas o suficiente para arrancar outro suspiro de dor. Não, você sentiu? Essa é a diferença. E vai se lembrar dessa sensação toda vez que pensar em colocar as mãos em alguém mais fraco que você. Com isso, Jason soltou a chave abruptamente, deixando o braço de Victor cair. Mas antes que o mais jovem pudesse se levantar, Jason agarrou a frente do kimono dele e o puxou para cima, forçando-o a encarar seus olhos. Se eu ouvir falar que você machucou outro aluno, disse Jason, agora num rosnado baixo, não vou lhe dar uma lição. Vou acabar com sua carreira. A insolência de Victor havia desaparecido. Ele assentiu uma vez, rápido, incapaz de sustentar o olhar de Jason por muito tempo. Jason o soltou e, por fim, voltou-se para o círculo de alunos. Sua voz se espalhou pelo dojo, firme e clara. Artes marciais não são sobre ego. Não são sobre provar que você é o mais forte da sala. Se não consegue se controlar, não pertence a este lugar.
Seus olhos percorreram cada rosto deliberadamente, certificando-se de que ninguém desviasse o olhar. Nenhum aluno ousou fazê-lo. Emily deu um passo à frente agora, o queixo erguido apesar do esforço que ainda carregava no corpo. Obrigada, pai, disse baixinho. A expressão de Jason se suavizou apenas para ela. Você não precisa de mim para lutar suas batalhas, respondeu, a voz tranquila. Mas nunca vai lutar sozinha. O círculo de alunos se abriu instintivamente quando Jason pegou o casaco, colocou-o sobre o ombro e caminhou em direção à saída. Alguns se curvaram quando ele passou, outros permaneceram em silêncio reverente. Na porta, Jason parou, lançando um olhar para Victor, que ainda estava sentado no tatame, agarrando o braço. Só para constar, disse Jason, um leve sorriso surgindo nos lábios. Os golpes que você tanto odeia. Aprendi muito antes das câmeras começarem a rodar. Então ele saiu, a porta deslizando e se fechando atrás dele. O silêncio dentro do dojo era mais pesado que qualquer golpe. Victor permaneceu onde estava, o orgulho em pedaços, a reputação quebrada diante de todos. Ao redor dele, os alunos começaram a se mover lentamente, os rostos pensativos, o respeito claramente deslocado. O instrutor finalmente deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. A aula acabou. Façam a reverência. Os alunos se alinharam, se curvaram e se dispersaram, mas nenhum saiu sem carregar o peso do que havia presenciado. Emily pegou sua bolsa, o corpo ainda dolorido, mas o espírito firme. Ao passar por Victor, seus olhos se encontraram. Não havia malícia no olhar dela, apenas um aviso claro e inabalável que refletia o de seu pai. Nenhuma palavra era necessária. Ele entendeu. Lá fora, o sol do fim da tarde projetava sombras longas pelo estacionamento. Jason se apoiava casualmente contra o carro, endireitando-se quando Emily se aproximou. Está bem? Perguntou ele. Emily assentiu, a voz calma agora. Sim, estou bem. Ela fez uma pausa. Obrigada por... Você sabe. Jason lhe deu um leve sorriso. Como eu disse, você consegue se virar, mas nunca vai ter que fazer isso sozinha. Eles entraram no carro, o silêncio entre os dois era confortável, cheio de entendimento não dito. Enquanto se afastavam, Emily olhou uma vez pela janela do dojo. Victor ainda estava lá dentro, olhando atrás deles. Pela primeira vez em anos, alguém lhe havia mostrado exatamente onde estavam seus limites e por que importavam. Os hematomas daquele dia desapareceriam, mas as lições permaneceriam. Algumas feridas cortam o orgulho, não a carne, e são essas que duram o suficiente para mudar uma pessoa. Naquele dojo, todos haviam testemunhado mais do que uma luta. Tinham visto a diferença entre crueldade e controle, entre arrogância e verdadeira maestria. E era um dia que nenhum deles jamais esqueceria. Esse momento será lembrado. Algumas lições vão muito além do tatame. Se você gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e conte nos comentários de onde está assistindo.